A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Esse é mais um momento de oração, onde tiramos esse tempo para conversar com Deus. E refletindo com o Senhor agora em oração, me surgiu uma questão a ser compartilhada com vocês também. Muitos de nós, quando vamos orar a Deus, temos dificuldade de orar, sim, de como conversar com o Senhor. Então Deus passou essa mensagem para mim, que a intimidade com Ele é feita quando nós, de coração sincero, abertos, igual que agora estou abrindo meu coração para vocês, Deus se alegra do coração verdadeiro, até porque Ele sabe o nosso interior. Então hoje, irmãos, para compartilhar com vocês uma forma de orar a Deus, eu me ajoelhei e pedi ao Espírito Santo que através de mim fosse revelada a palavra e a vontade do Senhor. E antes de começar a orar, peça perdão pelos seus pecados, para que nós possamos quebrar todo bloqueio que não nos deixa ouvir a palavra do Senhor e pedir ao Senhor Jesus que através de mim seja passada a mensagem do Senhor. E hoje eu vou ler para vocês Romanos 8. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma para a carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou dar uma pausa aqui nessa palavra. O que Deus diz: os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, quando você for orar, ore em espírito e em verdade. Peça: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, venha falar comigo, Senhor. Eu estou aqui disposta, aberta a ouvir e seguir o que o Senhor tem a falar comigo. Jesus é o exemplo mais correto que existe. Senhor Jesus, nos ajude a vencer o pecado, a anular a carne e viver segundo o coração que Deus quer de nós, que é um coração de espírito e verdade. Então, continuemos aqui a leitura. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Aqui nós somos chamados de filhos de Deus se andarmos segundo o Espírito, porque o Espírito, ele é puro, ele é paz, ele é amor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos considerados filhos de Deus. Aleluia! O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, Jesus veio para resgatar-nos. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós temos vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo, que nos libertou dos pecados da morte, que são os pecados da carne. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança somos salvos. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra tão linda dita por Paulo, que nós devemos sempre buscar a Deus em espírito e em verdade. Seja sincero ao falar com Deus. Deus sabe tudo que você faz, Deus sabe tudo que você sente, mas é importante você manifestar isso para Ele em oração. Busque a intimidade com Deus, converse com Ele como foi o seu dia, quais são as suas dores, quais são as suas preocupações. Vai entregando para Ele a direção da tua vida, que Ele vai te moldar segundo a vontade de Jesus Cristo, que é perfeita, que venceu todos os pecados. Escute a voz de Deus e Ele te livrará de todas essas questões, anulando assim todos os pecados da carne. E cada vez que você for tendo intimidade com Deus, Ele agirá mais na sua vida, você sentirá mais vontade de estar perto dEle. Aleluia, glória a Deus. Que essa mensagem seja guardada no seu coração e que isso possa te ajudar em todas as situações da sua vida, porque a mensagem de Deus, ela é poderosa. Amém.